Sete Alianças tem a intenção de trazer uma visão do pensamento de Deus através da Bíblia. E quem conhece o pensamento de Deus é o Espírito Santo, né? Senhor, nós contamos com a Tua ajuda nesta manhã, Senhor. Nós declaramos a nossa total incapacidade de chegar até Ti, Senhor, e sabemos que é o Senhor que vem a nós. Por isso, encontre corações vazios nesta manhã, Senhor, para que o Senhor possa encher. Tira, Senhor, toda a nossa soberba, Senhor, conhecimentos, Senhor, nossa lógica, ó Pai, aquilo que contrapõe, Senhor, a Tua revelação. Senhor, nós necessitamos da Tua revelação, Senhor. Somos dependentes de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, como eu havia dito, a aliança abraâmica foi feita no ponto mais baixo que a humanidade estava. Deus, nas três primeiras alianças, está correndo atrás do prejuízo. Prejuízo causado pelo pecado. Então, Deus está correndo atrás do prejuízo, e esse correr atrás passa muito rapidamente, apenas em 10 ou 11 capítulos da Bíblia, rapidamente, 2000 anos de história, porque é só Deus correndo atrás do prejuízo e organizando a devassidão que o pecado causou, né? Então, aqui, no ponto mais baixo, onde já tinha o contexto de medo e guerra, o homem, que foi criado para ser eterno, já estava com seus anos extremamente reduzidos. Ele não só passou a ser mortal, mas ele passou a viver apenas 120 anos. Então, aquilo que não podia ficar pior, né? Então, foi nesse contexto, nesse momento, que Deus chama Abraão, né? Então, no ponto mais baixo da humanidade, é que Deus escolhe o homem e aí ele inicia com ele a aliança abraâmica. E a gente observa que a aliança abraâmica, ela é caracterizada principalmente como uma aliança da graça. A aliança mosaica, né, eu acho que ninguém tem dúvida que ela é uma aliança da lei. E a aliança davídica, então, também graça, né, a graça volta. Então, aqui, essas três alianças, elas formam um sanduíche. Para quem estava com saudade de sanduíche, ele voltou. Então, aqui é a abraâmica, graça, a mosaica, lei, e a davídica, graça. Graça, lei e graça. Né? Mostrando que o propósito de Deus sempre foi a graça, que a graça veio antes de Deus dar a lei, e quando, apesar dele ter trazido a lei não anulou a graça, porque aí a graça volta novamente com Davi. Ele faz bastante conjuntinhos assim de 3, sempre analisando. Ele gosta de 7 e 3, tá? Os números preferidos que o meu avô gostava era 7 e 3. Então, as 3 primeiras alianças formam um conjunto, por quê? Tratam da humanidade como um todo, tratam do declínio da humanidade, tratam dos efeitos do pecado na humanidade. As 3 primeiras alianças formam um conjunto. As próximas 3 alianças também formam um conjunto, que é esse sanduíche de graça, lei e graça, mostrando que o propósito de Deus sempre foi salvar o homem pela graça, mas foi necessário que ele trouxesse a lei. E a gente vai ver à tarde, na aliança mosaica, o porquê da lei, né? Qual foi a necessidade de Deus, então, ter trazido a lei, já que o propósito dele era da graça.
mas que, apesar dele ter trazido a lei não anula a graça, tanto é que ele traz graça novamente na aliança davídica. Então, essas 3 próximas alianças também formam um conjunto. E o início da igreja está aqui com Abraão, né? Então, nós temos aqui o início do plano de Deus, né? Ontem à tarde eu falei que é como se Deus estivesse armando o cenário para fazer a proposta de casamento. E Deus está tão afim de se revelar que ele começa a revelar para Abraão coisas que iriam ser vividas só 2000 anos depois na nova aliança. Mas ele está tão carregado de amor pela humanidade que ele começa a revelar os princípios da nova aliança, mesmo aqui com Abraão, que ainda, né, só iria viver em figura esses princípios. Mas nós podemos observar aquilo que Deus revelou para Abraão, para nós entendermos o que nós temos como herança hoje, né, na nova aliança. Abraão foi chamado o primeiro crente, né? Ele é o pai de todos os que creem, né? Então, através da vida de Abraão, nós podemos tirar lições importantíssimas, né? Aqui, Deus estava dando início, não mais você basta simplesmente nascer para estar na aliança abraâmica, não é uma coisa automática como é nas 3 primeiras alianças, né? As 3 primeiras alianças, você basta ser humano para sentir os efeitos dessas 3 primeiras alianças. A aliança abraâmica não. A aliança abraâmica é diferente. A aliança abraâmica trata com um povo especial e para entrar nessa aliança existem passos específicos, né? Então, é isso que nós vamos ver a respeito da aliança abraâmica. Antes de estabelecer a aliança, o que vocês acham que Deus fez com Abraão? O que vem antes de aliança? Comunhão. Alguém ainda está lá na crise. A crise é com a humanidade, né? Antes de estabelecer uma aliança, Deus chama para perto e caminha, e anda, né? Alguém falou, andou com ele, conheceu. Então, antes de nós vermos esses 7 pontos da aliança abraâmica, nós vamos passar pelos encontros de Deus com Abraão. Deus andou com Abraão, ou melhor dizendo, Abraão andou com Deus. Ou melhor dizendo, os 2 caminharam juntos. Eles tiveram 10 encontros relatados na Bíblia. O primeiro encontro está lá em Gênesis 12. Vamos abrir. Não sei se nós vamos ler todos, eles são muito extensos, alguns, né? São grandes encontros. Cada um tinha um altar. Não sei se todos tinham altar. Não tinha. Então, versículo 1 de Gênesis 12 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro diálogo de Deus com Abraão é extremamente prático. Uma das coisas mais importantes que nós vamos ver na aliança abraâmica é a diferença entre a nossa maneira de pensar e a maneira judaica, ou mesmo, talvez, oriental de pensar, né? Mas a gente vai especificar para os judeus, né? A maneira nossa é grega e em contraste com a maneira judaica de pensar.
os judeus são extremamente práticos. Por quê? O pai da nação, a primeira coisa que Deus fala para ele é o quê? Sai. Então não há nenhum diálogo prévio, né? Não há nenhuma apresentação, né? Deus não chega dizendo quem é para Abraão. Deus simplesmente chega para Abraão e fala, sai, né? Sai da tua terra para uma terra. Extremamente vago o chamado, né? Indefinido. Né? O chamado de Deus para Abraão é de um lugar seguro, onde ele tinha controle, né? Onde ele estava ali no meio dos conhecidos, de um lugar confortável para um lugar desconhecido, indefinido a princípio. Né? Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí, se fosse no nosso caso, nós esperaríamos, né, um longo período de meditação para avaliar se aquela voz era confiável, se aquela voz tinha alguma garantia de que iria acontecer. E aí a gente iria esperar que as portas fossem se abrindo e as circunstâncias fossem se mostrando favoráveis, não é assim que a gente age? Quando Deus nos dá um chamado, a gente espera que todas as circunstâncias se alinhem, que todas as pessoas ao nosso redor confirmem, né? Nós ficamos acomodados esperando alguns sinais que nunca virão, né? Porque quando Deus chega para Abraão e falou, sai dessa terra e vai para uma terra, ele não se apresenta e ele não dá garantia. A única garantia que Abraão tem é que ele ouviu a voz de Deus. E nosso Deus é o Deus que se revela pela sua palavra. Então, quando Abraão ouve a palavra de Deus, ali está presente o próprio Deus. A revelação de Deus para nós é através da sua palavra. Você percebe a força dessa palavra? A palavra de Deus é aquilo que deu origem a todo o universo. Né? A palavra de Deus, ela não necessita de recursos paralelos para que ela aconteça. Deus diz, haja e acontece o que ele disse. Então a palavra de Deus tem esse poder criativo. E Deus chega para Abraão e diz, sai. E aquela palavra penetra e Abraão sai. Abraão obedece. Né? É mérito de Abraão? Pode ser que sim. Mas é a palavra de Deus. É a força da palavra de Deus. A gente canta uma música, né? Quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus de todo o coração é a força para obedecer. E Abraão sai. Gente, é fundamental. Porque o segundo encontro de Abraão acontece porque Abraão saiu. E Abraão sai e vai mundo afora. E aí, quando ele chega na terra, temos o segundo encontro de Deus para Abraão. Porque pode ser que Deus não especifique muitas coisas na primeira conversa. Mas isso não quer dizer que a vontade de Deus não seja específica. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele manda. E Ele é pessoa, e Ele tem vontade específica. Ele tem algo maquinando na mente dele, bolando estratégias. Deus perdeu a terra quando Adão entregou as chaves para Satanás. Deus perdeu a terra. E Ele deseja resgatar a terra. E Ele está o tempo todo pensando, como que eu vou ter a terra de volta? Mas você percebe que não é a terra em si
e sim a humanidade, um representativo, uma base. Deus não age na terra a não ser através do homem. E onde que está esse homem? Entregue ao pecado. Adão entregou a chave para Satanás. A imagem de Deus na terra agora é a imagem do pecado. Faz a vontade do diabo. E ele está o tempo todo maquinando como eu vou ter o homem de volta. E ele se aproxima dentre muitos homens. Deus se aproxima de um e fala, sai. Não é um chamado de Deus para Abraão, simplesmente. Mas o que está ali em jogo é a própria vontade de Deus. O não obedecer de Abraão não vai simplesmente fazer com que Abraão desperdice sua vidinha, né? Poxa, Abraão, você perdeu o chamado de Deus para a sua vida. Não! Você atrasou. Você atrasou o sonho de Deus, aquilo que Ele está bolando. Você atrasou. E por isso, quando Abraão chega na terra, Deus vem se encontrar com Abraão após ele ter erguido um altar e fala, Abraão, é esta terra. Porque a vontade de Deus é específica. Deus não é um Deus aleatório, que pode ser em qualquer lugar. Deus falou, é uma terra. Mas não é qualquer terra, irmãos. Não é qualquer lugar. Não era a terra que ele estava. Abraão podia pensar, Deus não falou qual terra, então pode ser que seja essa terra. Não, ele falou, sai. Então, o que Abraão sabia era, não é aqui. E aí, quando Deus diz essa terra, ele ficou sabendo, é Canaã, é esta terra. E aí ele sabia, para Ur dos caldeus eu não posso voltar. É aqui, não é ali. E aí, gente, Abraão é alguém, é um homem como nós. Não é perfeito. Totalmente sujeito a outras ideias. Não fica só focado na vontade de Deus. E ele tem desvios. E aí há fome na terra, ele desce para o Egito. Então, não é o que Deus está esperando, não é infalibilidade. Infabilidade. Não é infabilidade. Infalibilidade. Não é. Porque Ele conhece, Ele nos conhece. Mas é disponibilidade. Disponibilidade. Minha vida está disponível. E Ele tem toda a paciência do mundo para nos ensinar. E aí, na sequência, vai acontecendo um encontro por capítulo. Então, a gente está aqui no capítulo 12, que acontece 2 encontros. No capítulo 12, acontece 2 encontros. Abraão dá uma desviadinha, vai lá para o Egito, depois ele volta, mas antes de chegar ainda na terra, há um pequeno desentendimento entre entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí Abraão chega para Ló e fala que a terra é muito grande, que
que eles não precisam ficar juntos, que o lugar onde eles estão não está conseguindo sustentar os dois, enfim. E Abraão permite Ló escolher, né? Eu achei incrível essa atitude de Abraão, porque Abraão saiu com um chamado de Deus. E, assim, você percebe que Abraão não saiu com interesse próprio. Assim, ele não saiu da terra dele para ser bem-sucedido. Ele saiu por um chamado de Deus. Então, ele tinha consciência de que o que iria acontecer seria da vontade de Deus. Ele não teria que ficar manipulando, assim, cuidando, né? Ó, essa aqui é minha herança, Ló. Você vai para lá porque essa parte é minha. Não, ele não tinha esse gancho, né? Ele não tinha gancho. Como o senhor falou, não era carrapicho, assim. Não estava cheio de interesses próprios, assim. Não era a vida dele que estava em jogo, não. Né? Se Deus deu a promessa, então Deus é poderoso, né? Então, Ló, qual é a parte que você quer? Né? Aí Ló olhou e viu a parte melhor, então eu vou para lá, tranquilo. E aí o terceiro encontro vem para Deus consolar Abraão, né? Falar assim, olha, Ló escolheu aquela parte, mas onde suas vistas alcançam, eu vou te dar. Né? Então, o terceiro encontro de Deus com Abraão aconteceu após a separação de Ló, e talvez, né, foi fundamental que essa separação acontecesse. Né? Deus tinha falado, não só para sair da terra, mas também da parentela. Né? Então, aconteceu algo que fez com que, de fato, Abraão se desligasse da parentela. E aí acontece o terceiro encontro, né? Então, os encontros de Deus com Abraão vão acontecendo à medida que vai obedecendo a Deus. E aí a obediência, às vezes, é até mesmo por força das circunstâncias. Mas o mais importante em todos esses encontros é que a promessa da terra vai ficando cada vez mais clara para Abraão. E o assunto da terra é um dos assuntos mais enfatizados e repetidos durante todos esses encontros. O quarto encontro é no capítulo 14 de Gênesis. Tá vendo, né? 12, 2 encontros, 13... mais o encontro, 14, mais o encontro, é o quarto encontro, que é um encontro diferente. Né? Acontece uma guerra, Ló é levado cativo, novamente Ló é a causa do quarto encontro, mas esse encontro é diferente. O que acontece no quarto encontro? Melquisedeque. Um encontro onde o próprio Deus aparece para Abraão. Melquisedeque, rei de Salém. Então, aquilo que está na eternidade é apresentado para Abraão. Aquilo que já está intencionado no coração de Deus aparece nesse encontro. Nesse encontro, Abraão dá o dízimo e ele participa da primeira ceia. Então, a essência da nova aliança é revelada aqui com Abraão. Como eu falei, é como se Deus assim, não aguentasse muito para só revelar na hora certa, mas ele antecipasse algumas coisas para Abraão, né? Hebreus fala que Abraão avistou de longe as promessas, avistou de longe. Né? Ele viu algumas coisas que iriam acontecer em realidade somente na nova aliança, mas aqui ele já estava tendo o privilégio de experimentar, de participar,
né? Então, é como se Deus estivesse dando motivação para Abraão, né? Ainda que seja figura, há espaço para viver um pouco de realidade. Né? Ainda que seja de longe, né? Aquilo que é de longe ainda há o brilho que vai te motivar a caminhar. Né? E aí Hebreus fala que ele peregrinou, porque ele tinha certeza que o que viria, né? O que a herança verdadeira era a cidade celestial. Né? Então, são coisas que parece que foi marcando Abraão, né? Aquilo que foi depois combustível para Abraão prosseguir, né, em obediência, em perseverança. Né? Então, esse encontro aqui foi especial. Né? Melquisedeque, sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Criador, né? Mais uma manifestação, mais uma faceta de Deus que Abraão conheceu. Mas o encontro talvez assim, mais significativo, mas agora a coisa vai ficando cada vez mais intensa, né? Mas esse quinto encontro é muito significativo, é muito forte, e ele em si é muito longo, né? Foi um longo encontro de Deus com Abraão. Então, você percebe crescendo, né? A intimidade e o relacionamento de Deus com Abraão vai crescendo. Primeiro, ele ouve uma voz, depois ele tem confirmação, né? Depois, novamente uma voz. Agora, na figura de um sacerdote, né? Que é um mistério para nós até hoje, mas que nós sabemos que é representação do próprio Deus. Né? Depois, lá em Hebreus fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, uma coisa assim meio eterna apareceu aqui para Abraão. Então, assim, vai crescendo tanto a clareza como Abraão vai vendo Deus, quanto a intimidade que vai surgindo entre os dois. Intimidade. Porque se você observar até agora, Abraão não dirigiu uma palavra sequer a Deus. Ele não falou nada para Deus, tudo é Deus falando com Abraão. Então, no quinto encontro, nós temos a primeira oração de Abraão. Abraão agora se dirigindo para Deus. E o que será que Abraão falou com Deus? Vamos começar no versículo 1 de Gênesis 15. Este já é o quinto encontro de Deus com Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Quantos gostariam de ouvir isso da própria boca de Deus? Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Gente, que privilégio ouvir isso de Deus. Não só veio uma voz, mas foi em visão. Abraão, nesse quinto encontro, ele tem uma visão e essa voz aparece. Que coisa incrível! Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, sou o teu escudo e o teu galardão, né? Enfim. Se fosse nós, mentes gregas, nós ficaríamos extremamente satisfeitos com essa palavra vinda de Deus. E aí a gente ia ficar viajando na maionese, teorizando, né? Falando a respeito de tanta coisa boa que nós ouvimos de Deus, mas não foi essa a resposta de Abraão para Deus. A primeira oração de Abraão, o que ele diz? Que me haverás de dar? Que história é essa de galardão? Que galardão, coisa nenhuma.
se continuo sem filhos. Gente, Abraão é um cara prático. Deus chega para ele, né, como um cara enamorado, né, falando juras de amor para Abraão. Olha, Abraão, eu sou o teu escudo, tão poético, né, o teu galardão, eu sou o teu grande galardão. Né, e Abraão vira para ele, Senhor meu Deus, que me há de dar? Eu estou sem filho. Que história é essa de galardão? E Deus não leva a mal. E Deus não ficou com raiva de Abraão, sabe por quê? Porque Abraão jogou a sua vida em cima da palavra de Deus. Abraão se envolveu com a palavra de Deus. Ele não só ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus e permaneceu com a sua vida paralela à palavra de Deus, não. Abraão ouviu a palavra de Deus e jogou a vida em cima da palavra de Deus. E se aquela palavra não é palavra de Deus, sabe o que acontece com Abraão? Abraão se ferra. Ele quebra a cara. Por isso, quando Abraão vira para Deus e fala assim, que história é essa de galardão? Deus não leva mal, porque Abraão tem moral. Ele não está falando de uma curiosidade. Né? Ué, Deus, como é que você vai fazer isso? Não é uma curiosidade. É questão de vida ou morte. O Senhor me deu uma promessa lá atrás, mas eu estou sem filho. E a minha vida não tem plano B. Eu não tenho uma carta na manga. Eu queimei as pontes atrás e eu estou com o Senhor. E cadê meu filho? Porque o herdeiro da minha casa é um servo. Aí ele continua, a mim não me concedeste descendência, e o servo da minha casa é meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo, você vai ficar mudo até que Isaque nasça. Qual a diferença, gente? A pergunta de Abraão e a pergunta de Zacarias. Qual a diferença? É a mesma diferença da pergunta de Maria. Maria também perguntou e Deus não levou a mal. Mas Zacarias, o que Zacarias estava? Zacarias estava com incredulidade, curiosidade. Mas ambos aqui era uma questão de que minha vida está intrincada nessa promessa. E eu quero saber como será. É interesse. E aí Deus não leva a mal. E Ele não só responde o que Abraão está falando, mas Ele abre muito mais, além da pergunta de Abraão. Aí Deus fala, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E conduziu-o para fora e falou, olha para o céu, conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Deus olhou, levou Abraão lá para fora, mostrou as estrelas, falou assim, sua descendência será dessa forma. Nada aconteceu de exterior, mas Abraão creu. A palavra do Senhor foi liberada e a fé de Abraão foi puxada para fora. Abraão creu e isto lhe foi depositado na conta, imputado como justiça. E aí o Senhor continua, né? E aí aqui vai falar a respeito da escravidão,
e aquilo que era promessa se torna uma aliança. Deus firma a aliança com Abraão no 5º encontro. Depois desse grande encontro de Deus com Abraão, aí Abraão ficou fortalecido, animado. Vamos lá, o que nós podemos fazer para Deus? Recebi a promessa de que o filho será gerado por mim, né, virá das minhas entranhas. Aí o que Abraão faz? No primeiro capítulo, que não tem o encontro de Deus com Abraão, ele faz bobeira. Né? Então, eu observei que capítulo 12 tem 2 encontros de Deus com Abraão. Capítulo 13 tem mais um encontro. Capítulo 14 tem outro encontro. Capítulo 15 tem outro encontro. No capítulo 16 não tem nenhum encontro. E o que tem no capítulo 16? Ismael. Uma ideia infeliz de Sara, que Abraão ouviu e gostou da ideia. E aí o filho segundo a carne nasceu. Abraão tenta ajudar a Deus. Era Abraão de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. E aí, versículo 17. Depois de longos 13 anos, sem nenhum encontro, capítulo 17, nenhum encontro de Deus com Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. 6º encontro de Deus com Abraão. Deus apareceu para Abraão e disse-lhe. Irmãos, notem que Abraão não fez um curso de catequese para saber quem era Deus. Ele não foi na escolinha dominical para aprender o que era Deus. Abraão conheceu a Deus, quem era Deus, através de encontrar com Deus. Ele aprendeu quem era Deus através de encontrar com Deus. Ele já tinha aprendido que Deus é quem manda. Ele já tinha aprendido isso no primeiro encontro. Deus já chegou chegando. Chegou mandando, sai. Tá? Eu mando. Ele aprendeu depois que Deus era o Deus criador dos céus e da terra. Com Melquisedeque, ele aprendeu que Deus era o Deus Altíssimo. Mas até agora, Abraão não sabia de um detalhe. Que Deus é o Deus que não precisa de ajuda. E aí no 6º encontro, Deus chega para Abraão e fala o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ali atrás, eu te trouxe para fora e fiz você olhar as estrelas, e você viu que a promessa era maravilhosa e você creu. Mas, Abraão, você tentou me ajudar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Então, no quinto encontro de Deus com Abraão, nós temos o princípio da justificação pela fé. E aí, em Romanos 4, Paulo é muito enfático em mostrar que aquele que não trabalha, mas que recebe, o que ele recebe é o quê? Você não trabalhou, e aí chega alguém e te dá o salário de um mês. O que é? É um presente, é uma dádiva. Mas aquele que trabalha, o que ele recebe é o quê? Salário, é dívida. O princípio da justificação pela fé, que a gente aprende aqui com Abraão, é que você não faz nada, mas o quê? Crê. Você não trabalha, mas você crê naquele que justifica o ímpio. Você crê, e se você não crê, você trabalha. Se você não crê no alvo, no justificador, você faz. E se você faz, o que você recebe não é dádiva, é dívida. Então, o princípio da justificação pela fé veio no encontro específico, não misturado com outras coisas, para mostrar, né, não falou de circuncisão, não falou de santificação, falou de crer. Abraão creu. E isso foi imputado como justiça. Não é trabalho, não é obras, é fé. Mas há algo além disso, que é andar com Deus. Andar com Deus como chave para a santificação. Né? Nesse sexto encontro, nós vemos Deus trazendo um passo além para Abraão. Né? Anda na minha presença. Ficou tão empolgado com esse encontro maravilhoso que eles tiveram. E aí ele achou que estava podendo. E aí ele tenta ajudar Deus, e Deus chega para tratar com Abraão. E você vê que não é um Deus que está ali repreendendo, mas é um Deus que está fazendo Abraão crescer. Outro desvio da parte de Abraão. Primeiro ele desce para o Egito, agora ele faz um filho segundo a carne. Né? E o que Deus chega falando? Aquilo que ele não tem revelação, Deus não o cobra. Né? Então, até então, Abraão não tinha revelação dessa faceta de Deus. Né? Somente aquilo que nos é revelado é que é cobrado. Né? O julgamento é em cima da luz que vem. Então, aqui Deus está se revelando, porque Deus poderia ter ficado com raiva de Abraão. Ai, fez um filho segundo a carne, né? Agora não serve mais, não vou mais me revelar. Não! Né? Você fez um filho segundo a carne, Abraão, mas entenda uma coisa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Vem para perto. Não é descartando Abraão, muito pelo contrário. Né? Só quer levar Abraão a passos adiante neste relacionamento. Vem para perto. Anda na minha presença. Irmãos, Deus tem tanta paciência conosco. Deus tem tanta paciência conosco. Ele faz cumprir a sua vontade apesar dos nossos erros. Ele faz cumprir a sua vontade através de se relacionar conosco. Nós não precisamos ficar com medo de Deus. Nós não precisamos ficar tensos de pensar em entrar nessa vontade, nesse relacionamento com Deus. Ele chama para perto e Ele providencia recursos para que a sua vontade aconteça. Deus providencia recursos, que é a própria revelação dEle, para que nós possamos andar em perfeição com Ele. É um Deus santo, é um Deus alto, que tem um alto padrão de santidade, mas é o Deus relacional, que chega perto e conhece a nossa estrutura.
sabe que a gente não vale nada. E então, nesse encontro aqui, Deus revela esse princípio da santificação e muda o nome de Abraão. Muda a identidade de Abraão, né? Então, não só Abraão conhece um novo nome de Deus, mas ele recebe também. Então, à medida que o nosso conhecimento a respeito de quem é Deus vai crescendo, também o nosso conhecimento de quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, nossa verdadeira identidade vai se abrindo. E é a chave, você saber quem você é em Cristo, é a chave para uma vida em santidade, né? Você ser livre desse impostor, dessa falsa identidade, dessa tendência natural, né? Através de encontrar com Deus, Ele vai revelando quem nós somos nele e o quanto nós não estamos presos a essa vida de pecado, né? A esse falso impostor. Impostor já é falso, né? Então, meio redundante. Então, irmãos, nesse sexto encontro acontece muita coisa, tá? O sexto encontro é bem longo. Então, Abraão, o nome dele é mudado, ele tem o convite de Deus para a santidade. A circuncisão é estabelecida aqui, tá? Circuncisão, sinal da aliança. Circuncisão não é obra, circuncisão é sinal. Né? Então, você está na aliança? Sim ou não? Sim. Circuncida. Não é vou circuncidar para entrar, não. Circuncisão é sinal. Né? Então, você vendo o sinal, você sabe que a aliança está sendo guardada. E ela vem depois da fé, tá? Circuncisão não vem antes da justificação pela fé. Primeiro Abraão é justificado, sem a circuncisão. Depois ele é estabelecida a circuncisão como sinal da aliança. Então, vocês lembram que na aliança noaica tinha o sinal arco-íris. Agora, na aliança abraâmica, tem um sinal também, que é a circuncisão, pertencimento. Pertencimento. Eu pertenço a uma outra espécie de gente, a um outro reino. Eu faço parte de uma aliança que tem um rei e ele manda, que tem uma vontade e um plano específico. Eu faço parte disso. Então, eu mostrando o sinal visível, estou fazendo alusão a todos os termos que implica esta aliança. Não tem mais volta, né? A circuncisão está dizendo que não tem mais volta, né? Sinal da aliança. Aqui também o nome de Sara é mudado, né? Casal, né, gente? Tem que andar junto. Então, a identidade de Abraão é mudada e também a identidade de Sara é mudada. Tem que ficar claro para Abraão que o filho é dos dois. Não é um projeto para Abraão, é um projeto para a família. Né? Então, Deus deixa bem claro nesse encontro que não é Abraão e qualquer uma. Não, é Abraão e Sara. O milagre tem que ser completo. É filho milagre. Não é ideia de ninguém, é minha vontade. Né? É vontade de Deus que essa promessa aconteça. Né? Então, não pode restar dúvida alguma, não pode restar glória para ninguém, é só por milagre mesmo. Então, esse é o sexto encontro, um encontro maravilhoso. Depois, no capítulo 18, nós temos o sétimo encontro, que aí parece que Abraão está em outro nível com Deus. Houve aí uns percalços ali, o quinto encontro foi difícil, né? Abraão meio desaforado, mas depois ele acabou
crendo, e a coisa aconteceu, após a crise veio, né, um passo adiante no relacionamento, depois Abraão desvia, tem Ismael, e aí Deus chega no sexto encontro forte, tratando de coisas fortes. Aí no sétimo encontro, a gente já vê um novo nível no relacionamento, uma certa leveza, né? Chega perante Abraão o Senhor vem 3 homens, né? O Senhor e mais 2 homens. E Abraão quer servir o Senhor, né? Aí traz aquela hospitalidade, né? Já parece que está num nível de amizade ali entre os dois, né? Parece que aquela coisa forte que Deus trouxe, né? Aquele ferro quente assim, parece que curou a alma de Abraão, e agora parece que Abraão se apegou ainda mais a Deus. E aí quando ele está ali, Deus está passando assim, Abraão faz questão, né? Fica mais um pouquinho, senta aqui debaixo da sombra, né? Eu vou matar um cordeiro, né? E aí oferece toda aquele conforto e conforto, que mais? No sentido assim de conforto, no sentido de que Sara ficou com a pior parte. E aí aquilo fica tão gostoso para Deus que Deus nem foi lá para fazer isso, né? Deus foi especificamente para tratar da incredulidade de Sara, né? Já tinha aqui no sexto, ele já tinha tratado de Abraão. Abraão ri, dá lá a risadinha dele, né? Será que de uma mulher de 90 anos vai sair alguma coisa e tal? Aí Deus trata, né, no sexto ainda, nesse aqui, Deus vem para tratar da incredulidade de Sara, né? Sara, da mesma forma, quando ouve que vai ter um filho, dá a risadinha dela, né? E você sabe o que significa Isaac? Riso, né? Abraão riu, Sara riu, então o filho vai chamar riso. Para quê? Riso, vem aqui. Para lembrar, eu ri. Gente, o que é isso? Milagre é para rir. Não tinha possibilidade de acontecer. Toda vez que você olhar é para rir, é graça. Não é só por Deus mesmo. Fez uma piada com eles. Aí, Deus está tão ali envolvido com Abraão, falou assim, horas. Versículo 17. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Já passou para outro nível aqui. Né? Deus nem estava ali para falar de Sodoma e Gomorra. Irmãos, que coisa maravilhosa andar com Deus. Que coisa maravilhosa ser amigo de Deus. Eu vou esconder alguma coisa de Abraão. É meu amigo. É meu amigo. E aí nós temos o relato de uma longa intercessão da parte de Abraão. Porventura, se tiver ali 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? E se tiver 30? Senhor, desculpa aí, mas e 20? 10? Não tinha ninguém, gente, só tinha Ló, e aí Deus tira Ló, e aí Abraão intercede por Ló, né? Sorte de Ló por Abraão, por causa desse encontro. Mas aqui mostra o nível da intimidade deles. E esse nível de intimidade é perigoso. É bom, mas é perigoso. É tão íntimo que aí no próximo encontro, Deus quer saber de Abraão o que é mais importante para ele. Ele é meu amigo, Eu não escondo nada, não escondo nada dele. Mas também chega perto de Deus, chega cada vez mais perto dele. E ele vai tirar todos os ganchinhos da sua alma. E é nesse encontro, no 8º encontro,
em Gênesis 22. Deus fala para Abraão, versículo 2: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Holocausto. Vocês viram o que é holocausto, né? 100% total para Deus. Tudo para Deus. Tudo para Deus. Nenhum ganchinho aqui nessa terra. Nada para nós. Irmãos, muitas pessoas têm medo de iniciar um relacionamento com Deus por receio daquilo que Deus vai pedir dele. Deus não vai pedir nada antes da hora que você esteja preparado para entregar. Tem gente que tem medo de não casar, mas eu quero tanto casar. E se Deus falar para eu não casar? Gente, Deus não vai pedir nada que você não esteja pronto para entregar. Deus só pediu Isaque para Abraão quando o relacionamento estava íntimo. Quando o próprio Deus já era o principal no coração de Abraão. Abraão não hesita, Abraão não discute, Abraão levanta de madrugada. É para obedecer, é para já. Oh, gente, Deus é tão melhor do que todas as coisas. É só a fraca revelação dele que nos faz amar as coisas aqui dessa terra. Nada se compara com o próprio Deus. Nada se compara com o próprio Deus. Você não precisa ter um pingo de medo, sabe por quê? O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. E Ele não é só bom de ficar com Ele, mas Ele é bom de saber o quanto a gente aguenta. E o que a gente precisa para viver aqui? Deus é bom. Deus é bom, Ele quer o bem para os seus filhos, Ele quer o bem para nós, e qualquer coisa que Ele tire de nós é para o nosso bem. Deus é fiel para se dar a conhecer, e nada é melhor do que conhecer a Deus. E aí, nesse oitavo encontro, Deus chega para Abraão e fala: me dá Isaque. E eu quero te dizer uma coisa: Isaque não é Ismael. Muitas pessoas vêm entregar Isaque achando que é Isaque, mas é Ismael. É obra da carne, é pecado. E pecado tem que mandar embora, não oferece diante do altar, não. O que Deus pede é aquilo que Ele mesmo deu. Aquilo que Ele te deu, tomou o lugar dEle no seu coração? Ele quer saber. Ele é o amante, Ele é zeloso. Ele quer o primeiro lugar. E Ele vai fazer o que for para ter este primeiro lugar. Tem uma música que diz assim: tu não desistes até que o meu coração seja teu. Deus, irmãos, não desiste até que nosso coração seja totalmente dele. E aí, né, Abraão, esse encontro depois é somente
o que ressalta mesmo é a disposição, a diligência de Abraão em obedecer aquilo que Deus fala. Então ele vai e ele não hesita, e ele tem fé. Além de tudo, ele tem fé, sabe? Ele sabe o Deus que ele está se relacionando. Isso que é o X da questão. Né? Ele não está dando um passo no escuro, no sentido de que ele não sabe, né? Deus falou, vou lá, vou eu. Não, eu sei que ele é confiável. Deus é confiável. Então, vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar, e agora a gente volta. Né? Abraão sabe o Deus que ele serve. Né? E ele sabe o quê? Sabe o que ele sabe? Ele sabe que a promessa é Deus que tem o maior interesse. Abraão não está vivendo para os seus próprios interesses, para ter uma vida bem-sucedida aqui na terra, não. Abraão está vivendo para que os interesses de Deus sejam feitos. O filho é interesse de Deus. Eu vou defender a promessa de Deus? Não. Do próprio Deus? Não, ele. Deus sabe. Né? Ele é o maior interessado. O plano é dele, o sonho é dele. Né? Eu vou lá e, se o anjo não brada lá do céu, a Isaac teria que ser ressuscitado. Bradou lá do céu, irmãos, o 9º encontro de Deus com Abraão. O anjo ainda está lá no céu. Abraão, não faça isso. Se Abraão tivesse assustado nem dá tempo de Deus vir para a terra, por causa da rapidez de Abraão, obediência, confiança. O 9º encontro. Deixa eu ver o que acontece no 9º encontro. Além de Deus estar lá no céu. 9º encontro. Tal coisa e tal. Gente, eu pulei. Vocês acreditam? O 8º encontro é Deus falando para mandar embora Ismael. Sara falou que estava aborrecida, que era para mandar embora. E Abraão, na hora de ouvir Sara, não ouve não. Só ouve na hora que não pode. Né? Na hora que Sara dá a ideia errada, Abraão ouve. Na hora que é para ouvir, Abraão não ouve. Então, Deus vem falar com Abraão, ouve Sara. Ô, Abraão, agora é para você ouvir Sara. Esse é o 8º encontro. O 9º encontro é o pedido de e o 10º encontro é quando Deus vem jurar. O 9º é o pedido de Isaac. Então, mesmo que ele já tivesse o relacionamento tão desenvolvido, ainda pisa na bola, né? Isso aí é nós na fita, né? O ser humano. Tá, é porque a gente já quase que finalizou mesmo. Espera aí, só um pouquinho. Eu acho interessante o preço do erro de não ouvir, né? Hoje, no contexto histórico, a gente escuta lá que os dois estão brigando, né? Ismael e Isaac, né? Pelo fato de Abraão não ter ouvido Deus, né? As consequências disso, né? Mas uma coisa interessante dentro dessa aliança que você está colocando, a título de contribuição, a gente percebe lá no capítulo 22, versículo 15 ao número 18, nós encontramos 3 promessas, né? Que era a promessa na terra, na Palestina, a segunda promessa, a promessa de sucessores reais na aliança davídica, e a promessa da bênção na antiga e na nova aliança, previsto lá em Êxodo, capítulo 19.
10º encontro é no versículo 15, é quando Deus brada do céu, e aí ele jura por si mesmo. Como não tinha o que mais fazer, né? Deus primeiro dá a promessa, depois faz da promessa uma aliança, e como não tinha mais como ficar mais firme, aí ele jura por si mesmo, né? Então é o máximo. Máximo. Gente, não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. Versículo 15 do 22. E 16 também. Então, é o ponto máximo. Quantas vezes Deus jurou por si mesmo na Bíblia? Pouquíssimas, raríssimas. Ele jura aqui para Abraão, por si mesmo. Por quê? Abraão não negou o seu filho. A ação de um homem na terra influencia a intenção eterna de Deus. Jurou, a gente pode, ficar feliz e tranquilo. O sonho de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Jurou por si mesmo, não tem como dar errado. Né? Por isso que ele fala, é por amor do meu nome, gente, eu estou nessa com vocês. Tem que dar certo, vai dar certo. Então, a gente viu os 10 encontros de Deus com Abraão, e nesses 10 encontros, o que é mais enfatizado, né, eu trouxe mais o lado da comunhão, né, que a gente estuda comunhão antes de falar de aliança, mas no conteúdo dos encontros, aquilo que ficou mais enfatizado, depois você pode ler as passagens, que o que é mais enfatizado é a terra. Então, terra é a coisa principal da aliança abraâmica. Terra fala de prática. Terra fala da identidade de Deus com o povo. As nações já existiam. E Deus chega para Abraão e falou, vou fazer de você uma nação e vou te dar uma terra. Porque não interessa para Deus fazer uma nação se esta nação não tem uma terra. O que adianta uma nação levar o nome de Deus se essa nação não tem um lugar para praticar aquilo que é próprio do caráter de Deus? Né? Deus não quer um povo nominal. Deus não quer um povo que vive teoria. Deus quer prática na terra. Então, Deus falou da terra, Abraão deixou a terra, foi para a terra, e terra é assunto para judeu até o dia de hoje. Não existe outra nação que foi tirada da sua terra, depois voltou para a terra, depois foi tirada da sua terra, ficou séculos separada dessa terra e hoje está de novo na terra. De novo na terra. Não existe outra história igual. Você pode estar a não sei quantas descendências em outros países, né? Na Holanda, em qualquer outro lugar. Se você é descendente de judeu, você não é holandês, você é judeu. Você pode estar ali a 40ª geração, você é judeu. O coração do judeu está ligado com a terra. Deus se revelou a essa nação. A nação de Israel se iniciou com um filho do milagre. Para dizer o quê? Se não fosse a intervenção de Deus, não existiria a nação de Israel. Ou seja, essa nação surgiu pela minha vontade. E a cultura dessa nação é baseada na minha lei, que é o meu caráter. Deles são as promessas, deles são os patriarcas,
Deles são, o que mais que fala? Os oráculos, a palavra. A nação de Israel, irmãos, é um termômetro na terra. A nação de Israel fala da forma de Deus pensar. E Deus jamais idealizou uma religião que não estivesse envolvida com a nossa vida prática. Não é isso a vontade de Deus. Você acha que Deus iria ter tido todo o trabalho de iniciar essa nação, viver tudo em torno da nação, da terra, profetas falando da terra, sai da terra, volta para a terra. Se esse não fosse a forma de Deus agir, Deus quer prática na terra. Irmãos, nós precisamos parar de viver um evangelho virtual. Virtual é aquilo que parece, mas não é. Nós temos tantas teorias, nós temos tantos conceitos corretos, mas nós não temos prática. Um muçulmano é muito mais envolvido e apaixonado por sua causa do que a maioria de nós cristãos. Nós conseguimos compartimentalizar as coisas. E terra vem especificando. Terra vem falando de uma coisa específica da parte de Deus. Vontade específica. Igreja, o termo igreja significa chamados para fora. Chamados para fora, gente. Que foi o primeiro diálogo de Deus com Abraão? Sai. Chamados para fora. Eu tenho uma vontade específica e o meu reino não é daqui. E a sua vida tem que estar em cima deste reino. E para saber qual é este reino, tem que se aproximar de mim e ouvir. Cristão não vive na correnteza da sociedade. Cristão conhece a vontade específica de Deus para a sua vida. E a sua vida está baseada neste reino. O que adianta, gente, a gente ficar falando que o fim do mundo está chegando, que Deus vai destruir essa terra, sendo que todos os nossos tesouros estão aqui. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para viver outro reino. É herança nossa conhecer qual é a vontade específica de Deus para as nossas vidas. E viver essa vontade aqui, hoje, na terra. Tem um quadro que mostra bem a diferença desses dois extremos. Vamos só anotar rapidinho, para finalizar. Você vai colocar uma tabelinha. De um lado, você vai escrever gregos. Do outro, você vai escrever judeus. Então, embaixo do grego, você vai escrever qual que é a ênfase dos gregos? Qual que é o forte? Qual é a contribuição que eles deram? Filosofia. Filosofia, teoria, teologia, ideias, métodos. Isso aí é a contribuição dos gregos. Filosofia, teoria, teologia, ideias, métodos.
Então os caras viajam. E aí é nós, viu? É a gente. O povinho teórico é nós. Gente do céu, mas a gente gosta, né? E aí a discussão vai longe, em cima de uma terminologia. Hã? Não, não é só desvantagem, não. Tem vantagens. Tem coisa boa. Mas é a nossa cara isso aqui. A culpa é da mulher. Os caras viajam. Os caras. Tolstói. Não. Então, esse é o forte dos gregos. Qual que é o forte dos judeus? Prática. Tá vendo? Resposta grega. Qual que é o forte dos judeus? Terra, galera! Literal! Eles estão brigando ali! Perdendo a vida! Por que não vai para outro lugar? Porque é esta terra. Marcou! Deus marcou uma nação. É esta terra. Terra é o forte. Quem quer saber, né, como que isso é latente para os judeus, leia o livro Éxodos. Êxodos fala da saga de volta para a terra. Qual é a vantagem dos gregos? Qual é a vantagem? Vamos lá, a gente agora fica inspirado, né? Qual é a vantagem? Filosofia, teoria, teologia. É bom. Ideia, gente, vai igual a erva daninha, assim, ó. Em 2 dias sua ideia já está aí, ó, na boca de todo mundo. Qual a vantagem? Escreve aí. Consegue subir rápido. Vantagem dos gregos. Consegue subir rápido. Ir muito mais alto. Sonhar coisas muito mais interessantes. Em contrapartida, qual é a vantagem da terra? Vantagem da terra. Se você tem, vamos imaginar um projeto teórico e um projeto na terra. Então, um projeto teórico, a gente desenvolve aqui as planilhas e vem ideia e acrescenta daqui, acrescenta. E a gente vai lá na frente. E aí a gente já está vendo o final. Gente, meu irmão Johnny, ele é tão bom para planejar uma jogada, uma partida de futebol. Gente, é brilhante. O que ele põe no papel que deve acontecer, o quê? Mas o fato é, eles ficaram invictos, nenhuma vitória. Mas na hora de planejar, o que é aquilo? Qual é a vantagem quando você está falando de terra? Um projeto na terra. Qual é a vantagem? Solidez. Muito mais real. Você não está falando de possibilidade, você está falando de fato. Então, é muito mais real, sólido, seguro e permanente. Isso aí é a vantagem da terra.
É porque a gente pensa em terra, já pensa em projeto sobre a terra, mas eu estou falando de terra mesmo. Você plantou um pomar. A possibilidade de não nascer é muito menor do que a possibilidade de nascer. Não é não? Então, aí qual que é a desvantagem dos gregos? Desmancha tão rápido quanto é feito. Eu venho aqui e exponho uma teoria brilhante para vocês. Todo mundo, Chegou o professor, desmancha, rapidinho. Teoria desmancha tão rápido quanto é feito. Não tem segurança, solidez, nem permanência. Teoria não permanece. E, então, qual é a desvantagem da terra? Muito suor, sangue e lágrimas. Parece o nome de uma novela, né? Do SBT, mexicana. Muito suor, sangue e lágrimas para conquistar e permanecer nela. Então, a desvantagem é que o processo é lento e limitado. Agora eu vou te dizer uma coisa: Deus tem paciência. Ele é Senhor da história. E Deus trabalha com prática. Terra é prática. Terra traz identidade para o povo. Terra fala de vida no dia a dia. Você sabe o nível de espiritualidade de alguém quando você olha a forma como ele lida com o tempo, com o dinheiro, como ele lida com as coisas práticas, responsabilidades do dia a dia. Isso é verdadeira religião. Isso é verdadeiro cristianismo, é a prática. Teoria divide. Irmãos, quantas conversas inúteis, quantas discussões desnecessárias em cima de teoria. Balela, teologia, gente, o que importa é a prática. Aquilo que minha vida está em cima, a vontade de Deus sendo feita na terra, necessariamente me une ao outro irmão que também está fazendo a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus, a prática, traz unidade. Não tem como viver a vontade de Deus separado dos irmãos. Necessariamente Deus vai interligar cada um de nós. E divisão vai ser coisa do passado. Divisão é para uma religião teórica. Divisão é para quem fica em cima de teologia. Deus é o Deus da prática. Claro que tem valor a teoria, né? Porque é a forma de expressar aquilo que nós estamos vivendo, mas teoria sem a vida não vale de nada. Então, é sim importante o que os gregos trouxeram para nós, mas nós só podemos falar com vida a respeito daquilo que nós já estamos vivendo. E é isso que vai transformar aquelas pessoas que estão ouvindo e também alcançar o mundo. Está falando de realidade, está falando de verdade, não está falando de uma teoria. E isso o mundo entende. Amém, irmãos? Então, nós precisamos encarar nossa responsabilidade de começar a ouvir a vontade específica de Deus na terra e praticar. Tem uma frase nesse estudo que fala o seguinte: se a vontade de Deus não puder ser praticada agora, nunca vai prevalecer, nunca vai triunfar sobre a face da terra. É responsabilidade de cada um de nós, hoje,
assumir nosso papel de sacerdote, ouvir a vontade específica de Deus para as nossas vidas e colocar essa vontade em prática. Amém? Amém. Acabei. Não vou perguntar se tem perguntas. Só um detalhe sobre os gregos, é a língua. Tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, porque não podia ser escrito em outra língua. Tinha a única língua que podia expressar tudo aquilo que precisava ser dito. Então, isso mostra a utilidade dessa teoria, porque a teoria só pode ser expressa, o pensamento só pode ser expresso com palavras. E os gregos desenvolveram a língua que permitiu que Deus pudesse se manifestar mais claramente, né? Então, é importante lembrar disso.